Bom dia, alunos do 7º ano da Escola Dinâmica. Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto do nosso livro. Agora na página 340, falando da região centro-oeste. Na aula passada, a gente começou a falar da região norte, né? E no mesmo capítulo do livro, que é o capítulo 12, vamos falar da região centro-oeste, que sofre uma grande influência da região norte também, naturalmente falando, climaticamente falando, a região centro-oeste sofre uma forte influência da região, a região centro-oeste sofre uma grande influência da região norte. Então, a região centro-oeste é composta pelos estados do Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito Federal, que ocupa 1.666.445 quilômetros quadrados, aproximadamente 19% do território brasileiro, localizado na porção central do Brasil, limita-se amplamente com as demais regiões brasileiras, em virtude da sua localização da região centro-oeste, está quase totalmente no centro de uma área intertropical. Apenas o sul do estado do Mato Grosso do Sul é cortado pelo Trópico Capricórnio, e essa área é a única que apresenta o clima subtropical da região centro-oeste, apresentando, portanto, um clima predominantemente tropical, semi-úmido. Vamos falar, já que eu falei que o clima tropical semi-úmido, vamos falar dos climas da região centro-oeste, porque existem alguns outros, porém o predominante é o tropical semi-úmido, mas aparecem 3 tipos de climas tropicais diferenciados na região centro-oeste. Como já vimos, o clima predominantemente é o tropical, que apresenta 2 estações bem definidas: o verão chuvoso e o inverno seco. Depois eu vou falar porque isso ocorre. Não vou falar agora. O verão é chuvoso justamente por conta da influência da massa equatorial continental, que se forma na região norte. Durante o verão, a temperatura se eleva naquela região, e elevando essa temperatura vai aumentar a evapotranspiração da vegetação e a evaporação das águas dos rios. Essas, por sua vez, vão formar nuvens gigantescas que, de certa forma, vai atingir a região centro-oeste durante o verão, ocorrendo chuvas torrenciais nessa região. E aí, por isso, as chuvas ocorrem durante o verão e o inverno é seco. O inverno chove menos ou não chove, por quê? Justamente por conta de não haver influência desse aumento da temperatura da região norte, já que a região centro-oeste eu não tenho grande quantidade de rios, e nem próximo de oceano. E isso, de certa forma, acaba acarretando a falta de chuvas durante o período de inverno. As chuvas acabam sendo concentradas durante o verão, devido à influência dessa massa equatorial continental que vem da região norte, trazendo nuvens carregadas durante o período de verão, e, consequentemente, as chuvas se concentradas nesse período de verão. Então, quais são os climas que vão aparecer nessa região do centro-oeste? Tem um clima tropical de altitude localizado no sul do estado de Mato Grosso do Sul, área de domínio de planaltos, Chapadas do Bacia do Paraná, onde a altitude acarreta uma diminuição da temperatura, porque a cada 100 metros que a gente sobe a montanha, a temperatura cai meio grau. Como essa região aí do sul de Mato Grosso do Sul apresenta uma grande quantidade de planáltica, regiões formadas de planalto, regiões elevadas, a temperatura vai cair consideravelmente nessa região, e aí eu vou ter um clima tropical de altitude. Além disso, o sul de Mato Grosso do Sul ainda está abaixo do Trópico Capricórnio. Aí vai ter esses 2 agravantes, uma área de média latitude, e com altas altitudes, que consequentemente acarreta essa queda considerável de temperatura dessa região, justamente por conta desses 2 fatores aí, a latitude e a altitude. E aí eu vou ter o clima com temperaturas mais amenas nessa região. O clima subtropical, onde ocorre no extremo sul de Mato Grosso do Sul, abaixo do Trópico Capricórnio, característico por apresentar chuvas bem distribuídas, temperaturas baixas, logo está abaixo do Trópico Capricórnio, temperaturas de média latitude, muito baixo. E o clima equatorial, clima aí já aparece no norte do Mato Grosso, ocorre ele é quente e úmido,
com chuvas abundantes o ano todo, e ocorre no norte de Mato Grosso, na divisa ali com a região norte, com a região da Amazônia. E aí, consequentemente, eu vou ter uma chuva abundante durante o ano todo, como se tem na região norte do Brasil, chove todos os dias, né? Justamente por conta dessa evapotranspiração e dessa evaporação das águas dos rios, o que de certa forma acaba promovendo chuvas torrenciais diariamente nessa região norte como um todo, né? A vegetação da região centro-oeste, que a gente vai falar logo mais. Eu vou ter que mudar de sala aqui, aí quando eu voltar eu falarei dessa vegetação para vocês. Pronto, mudei de sala, estou aqui agora no site dos professores. Então, a vegetação da região centro-oeste é um tanto quanto interessante, né? Tem um predomínio basicamente de duas formações vegetais, que é o Pantanal, né, e o Cerrado. Cerrado este que também é conhecido como savana brasileira. Por que savana brasileira? Porque ele apresenta características muito parecidas com a savana africana, né? Que características são essas? Árvores com casca grossa, troncos e galhos retorcidos, presença de espinhos, folhas jaquíticas, e também apresentam a formação de gramíneas, que é justamente essa formação de gramínea que vai diferenciar o cerrado da caatinga nordestina. Porque a caatinga nordestina ela também é muito parecida com o cerrado. O que vai diferenciar a caatinga do cerrado é justamente que no cerrado você tem gramínea e na caatinga não tem. E o cerrado não tem diferença nenhuma com a savana africana, é a mesma coisa. O que vai diferenciar da savana, o cerrado, são as espécies animais. Porque na savana eu tenho animais de grande e médio porte, né, da savana. Eu vou ter elefante, rinoceronte, eu vou ter girafas, né, eu vou ter leões, eu vou ter zebras, né, crocodilos, entre outros. Já no cerrado eu vou ter o lobo-guará, eu vou ter onça pintada, eu vou ter algumas aves de rapina, como a arpia, né, alguns roedores, alguns répteis. Isso aparece no cerrado, né? Então, mas com relação às espécies vegetais, são praticamente as mesmas características entre as duas. E o Pantanal é uma vegetação de transição. Uma vegetação de transição entre o quê? Entre o cerrado, entre a floresta amazônica. O Pantanal vai apresentar uma vegetação com árvores tropófilas. O que são árvores tropófilas? Árvores que são adaptadas a dois tipos de solo. Um solo úmido e um solo seco. Porque o Pantanal é uma região alagável, é uma planície alagável. E aí, quando chove muito no cerrado, aquela região ali, justamente no período de verão, o período de chuvas torrenciais na região do cerrado, ou do cerrado não, do cerrado também e do Pantanal. E aí, consequentemente, eu vou ter um aumento do nível dos rios de planície do Pantanal, o que vai alagar toda a região de vegetação. E quando vem o período de inverno, onde eu tenho uma estiagem prolongada na região do Pantanal, eu vou ter aí as vegetações que vão estar surgindo de novo, normalmente no terreno seco. Então essa vegetação tropófila é adaptada a tanto um terreno úmido quanto a um terreno seco, como é o caso do Pantanal, né? E aí é essa vegetação que se adapta a esse tipo climático da região. Nessa região denominada pelo clima tropical, região caracterizada pelo cerrado, que apresenta as seguintes características: vegetação adaptada a solos pobres, areno-argiloso, lixiviados, deficientes de nutrientes, ricos em ferro e alumínio. Apresentam raízes profundas, apresentam dois estratos vegetacionais, um arbóreo composto por árvores baixas, normalmente com folhas cerosas, que fabricam ceras para evitar a perca de água, e com o aspecto retorcido, queimado, no qual predominam o pequi, o araticum, alixeiro e o pau-santo. Outro herbáceo formado por gramíneas e vegetação rasteira, como eu falei para vocês. Então, a gramínea é o que vai diferenciar o cerrado da caatinga nordestina, que compõe a região do cerrado brasileiro. Ok? Além dessas formações vegetais, surge ao norte e ao nordeste do estado do Mato Grosso a área de clima tropical com vegetação da floresta amazônica. Aí já é uma área de transição, né? Uma área onde eu vou ter
uma região que vai apresentar aspectos de duas formações vegetais, como por exemplo os campos limpos, lá no sul do Mato Grosso do Sul, vegetação composta por gramíneas, surge no sul do Mato Grosso do Sul, recebe a denominação de campos ou de vacarias, né, porque se cria muito gado naquela região, né, onde esses gados ficam pastando naquela região. Então chamado de campos de vacarias. O Pantanal, como eu já falei para vocês, também vegetação transição entre a floresta amazônica e o Cerrado brasileiro, localizado entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, característico por ser a maior planície inundável do planeta, como eu falei para vocês. Essa planície ela acaba inundando durante boa parte do ano, por conta justamente das chuvas que caem durante o verão nessa região, e aí, consequentemente, vira uma planície inundável, a maior planície do planeta. Por possuir um complexo heterogêneo de ecossistema onde estão presentes espécies de quase todas as formações vegetais brasileiras. O quebracho, a árvore na qual se extrai o tanino, utilizado na indústria para o curtimento de couro, é uma das espécies desse complexo de formação vegetal. A vegetação de mata de galeria, que é a vegetação que margeia alguns rios e planícies na região, também chamada de mata ciliar. A vegetação de médio porte tropófila, que é inundada quando o rio atinge a pré-mar. Formação de vegetação que margeia diversos leitos de rios da região. Além desta, encontra-se pequenas manchas de florestas tropicais no sudeste do Goiás e porção oriental de Mato Grosso do Sul. Vale ressaltar que essa mata de galeria é muito importante para a preservação dos rios, porque ela também é chamada de mata ciliar, que impede que os sedimentos que estão à margem do rio escorram para dentro dos rios, evitando assim o processo de assoreamento, que é o processo de desmatamento das matas ciliares, que faz com que os sedimentos que estão às margens acabam escorrendo para dentro do leito dos rios. E aí, consequentemente, isso é um impacto ambiental muito grandioso que acaba matando esses rios também. Falar agora um pouquinho do relevo da região do Centro-Oeste. Essa região apresenta uma forma de relevo reinantemente de chapadas e em menor abundância de planaltos. Planaltos e chapadas é a bacia do Paraná, constituídos por rochas basálticas, estão localizadas na porção sul da região Centro-Oeste. Se ela é constituída de rochas basálticas, isso é um grande indício que há milhares de anos atrás aquela região ali foi uma região de grande atividade vulcânica, porque as rochas basálticas são justamente rochas que se formam pelo restringimento de magma vulcânico. E aí, consequentemente, essa área, em algumas épocas remotas do globo terrestre, foi considerada uma área de constituição vulcânica, né? Nessa região desenvolveu-se um solo de terra roxa, de alta fertilidade natural, justamente por conta desse basalto, né? Porque o basalto ele tem uma grande quantidade de ferro. Né? A palavra fertilidade vem de ferro, grande quantidade de ferro que tem no solo, e aí, consequentemente, você tem uma região de grande produtividade. Por isso que a produção de soja e trigo na região centro-oeste é uma das maiores do Brasil a nível de exportação. Então, destaca-se nesse planalto as serras do Maracaju, Caipó, Bodoquena e a Serra da Estrela. Então, são essas serras dessa região de Planalto, né, que se destacam as principais serras. Planalto Chapadas dos Perecis, unidade de relevo localizada na porção centro-oeste, destacam-se nessas áreas serranas famosas do Tombador, a do Roncador e a Chapada dos Perecis. Planalto de Goiás e Minas, formado por um terreno cristalino, por onde merece destaque a Chapada dos Veadeiros, a Serra dos Pirineus e a Dourada. E é justamente nessa região aí onde eu tenho a nascente do Rio São Francisco, né? Na região do... rapaz, deu um branco agora. Falei tanto de serra aqui, tanto de chapada que deu um branco. Mas depois, na Serra da Canastra, na realidade, me lembrei agora, é a nascente do Rio São Francisco, o que de certa forma contribui no estado de Minas Gerais para que esse rio ele acabe se distribuindo por todo o Nordeste. Né? Além dessas unidades geomorfológicas que nós falamos, destacam-se outras
como as depressões, unidade de relevo que se localiza em pequenas áreas entre os planaltos e chapadas, dentre as quais podemos destacar a depressão cuiabana, a depressão do Alto Paraguai e Guaporé e a depressão de Miranda. Lembrando que todas essas depressões são depressões relativas. Nós não temos no Brasil depressões absolutas. As depressões são relativas por conta da antiguidade geológica do território brasileiro, que outrora, há milhares de anos atrás, eram sim depressões absolutas. Com o tempo foram se acumulando sedimentos e deixaram de ser depressão absoluta, passando a ser depressão relativa. Porque a diferença entre depressão absoluta e depressão relativa é que a depressão absoluta está abaixo do nível do mar e a depressão relativa está acima do mar. Como o Brasil é um país de antiguidade geológica muito grande, nós não temos depressões absolutas, porque foram todas compostas por sedimentos e tornaram-se depressões relativas. E temos também a planície do Pantanal, localizada entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, caracterizada como a maior planície de inundação do planeta. Apresenta uma área de 150 mil quilômetros quadrados, que se estende pelo Paraguai, onde recebe o nome de Chaco. Então, são essas formações geomorfológicas que nós temos na região do Centro-Oeste. Falar um pouco sobre hidrografia, que apesar de tudo não é uma região rica hidrograficamente, porém existem alguns rios importantes, principalmente para a geração de energia, como o rio, tem a nascente do Rio Paraná, e a nascente também do rio Tocantins, dessa região. Então a região do Centro-Oeste caracteriza-se como uma caixa d'água do Brasil, pois é um dos planaltos dessa região que nascem os rios que drenam 4 das principais bacias hidrográficas brasileiras. Sim, esqueci de falar também que é a região onde tem a nascente do rio São Francisco, né? Falei agorinha, rapaz, deu branco de novo. Mas daqui a pouco a gente fala de novo. Então, drenam os 4 principais bacias hidrográficas brasileiras, a bacia do Amazonas, Tocantins, Paraguai, Paraná. Porém, o rio que apresenta maior importância é o do Paraguai, pois é esse rio que, em seus períodos de enchente, inunda as planícies pantaneiras, levando fertilidade e vida. Além disso, por ser um rio de planície, serve para via transporte para o escoamento da produção e agropecuária, bem como os minérios de ferro, manganês, caracterizado pelo maciço do Urucum. E eu me abestalhando aqui, rapaz, eu falei besteira. Eu disse que o Rio São Francisco nasce no estado de Minas Gerais, na serra mas o estado de Minas Gerais não faz parte do Centro-Oeste, me perdoe, pelo amor de Deus, é que eu estou meio doido aqui, mas Minas Gerais, Sudeste. Então, Serra da Canastra fica na região Sudeste do estado de Minas Gerais e não na região do Centro-Oeste. Me perdoe por esse erro, mas a gente é humano, todo mundo pode errar, eu não sou diferente, cabeça meio doida aqui, o cara fica falando besteira, mas tudo bem, vamos continuar. Com relação às nascentes dos rios, por exemplo, eu tenho o Rio Paraná, no estado de Goiás, onde tem sua nascente. O Rio Paraná é um dos mais importantes em termos de produção de energia, porque o Rio Paraná ele fornece energia para a região do motor do mundo, que é a região sudeste do Brasil, através da usina Itaipu, que é a maior usina hidrelétrica do Brasil em atividade. E ela é uma usina binacional, porque ela também fornece energia para o Paraguai e para o Brasil. Logo, ela é considerada uma usina binacional. Aspectos sociais e econômicos. Sendo a segunda maior região do Brasil, com 1.666.371 km², o Centro-Oeste apresenta atualmente 14.058.094 habitantes e a densidade demográfica aproximadamente 8,7 habitantes por quadrado, o que não é alta a densidade demográfica da região Centro-Oeste se compararmos com a restante do Brasil. É a segunda região em crescimento populacional em virtude da implementação da agricultura e da soja e o garimpo de auríferos, e passaram a atrair diversos imigrantes em busca do Eldorado agrícola brasileiro. Além disso, o seu crescimento populacional em 2010 alcançou em torno de 1,91%,
perdendo apenas para a região norte do Brasil. A sojicultura mecanizada transformou o Cerrado em potência internacional. Surgiu também para elevar padrões de qualidade de vida e parte da população de forte predominância urbana, pois aproximadamente 90,1% vivem nas cidades como Cuiabá, Dourados, Ponta Porã, aqui da Manã e Cáceres. Contudo, devemos salientar que essa região, em virtude da urbanização acelerada, vem produzindo um elevado processo de favelização no entorno das crescentes centros urbanos, na medida que a sojicultura apresenta elevadíssimo grau de modernização, podemos expulsando progressivamente de suas áreas trabalhadores de menor qualificação que para ela afluir. Então, é um grande problema hoje na região centro-oeste justamente essa favelização que ocorre na região. A ampliação das fronteiras agrícolas está acabando empurrando as pessoas nativas das regiões do centro-oeste para as áreas periféricas, surgindo assim as ocupações das favelas. É um dos grandes problemas do processo de crescimento das áreas que antes eram agrícolas, e aí, consequentemente, eles expulsaram essas pessoas para as áreas periféricas e aí, consequentemente, surgiram essas favelizações. Em 2010, a mortalidade infantil foi 16%, a menor taxa de mortalidade infantil da região é da região sul. O IDH só foi superado pelos da região sul e sudeste. Nessa região, o desmembramento do estado de Goiás deu origem ao estado de Tocantins no ano de 1998, que passou a fazer parte da região norte. O povoamento da região passou a ocorrer uma forma mais veemente a partir de 1960, graças à construção de Brasília, no entanto, no Estado Federal, que passaram a atrair capitais dos principais centros urbanos da região de Campo Grande, Goiânia, Cuiabá, Corumbá e fronteira com Bolívia e Brasília. São áreas que acabaram havendo esse crescimento devido ao processo de ocupação urbanística da região. As vias de transportes naturais na região, da mesma forma que a região norte, são os rios como o Paraguai, porém, por terra, a região pode ser ligada a São Paulo através das estradas de Fernando de Ferro Nordeste e as rodovias de Belém, Brasília, Cuiabá, Porto Velho. Então, teve um escritor aí, um grande estudioso, geógrafo, que eu não estou lembrado o nome, ele disse que o progresso inicia-se a partir da construção de estradas. E é correto. À medida que você constrói estrada, você leva margem para que as pessoas cheguem em determinadas regiões e comecem a crescer, comecem a desenvolver suas cidades. Então, a partir do momento que você constrói estradas, você faz o progresso, você faz o desenvolvimento. O Brasil, por exemplo, é um exemplo disso. A partir do governo militar, na década de 60, nós tivemos um crescimento estrutural muito grande com a construção de estradas e o que fez com que as cidades começaram a se desenvolver a partir daí. Então, consequentemente, nós tivemos esse processo de crescimento a partir da ocupação territorial de construção de estradas no Brasil como um todo. Durante muitos anos, ao longo do período colonial, e a economia dessa região esteve ligada diretamente à mineração do ouro e diamante, uma vez que fazia parte das Minas Gerais do Brasil. Então, o Brasil foi muito explorado em relação a essa produção de ouro e diamante na região centro-oeste, uma das regiões que mais produziu esse tipo de mineral para o enriquecimento de outras
e de outros países, como por exemplo Portugal, que retirou muito de nossas riquezas. Ao extraírem as jazidas, essas regiões passou a ser tipicamente de pecuária, pois diversos coronéis de gados durante o ciclo do ouro tinham deslocado suas boiadas do sul para o nordeste para alimentar a população atraída. Então, consequentemente, essa área passou a ser uma área de grande criação bovina, né? Hoje, o maior rebanho bovino do Brasil está justamente na região centro-oeste devido às altas pastagens naturais existentes naquela região, que facilita a criação extensiva desses animais. Até certo tempo, essa região caracterizou-se apenas por essa atividade econômica. Ainda hoje é bastante comum encontramos espalhados pelos cerrados campos alagados da região gigantescas boiadas criadas de forma extensiva. Em 2011, a maior rebanho bovino brasileiro ainda pertencia à região, aproximadamente 80 milhões de cabeças de gado. Porém, mais recentemente, quem passou a se tornar ponta da passagem foi a agricultura de milho, de arroz, algodão e praticamente a sojicultura mecanizada para exportação. Então, nos últimos anos, esse tipo de produção passou a ser destaque na região. O Brasil começou a exportar esses grãos, esses cereais para outras regiões. A região figura entre os maiores produtores regionais de sorgo, algodão, em plumas de girassóis, além de apresentar uma das líderes de produção de arroz e milho do Brasil. Então, uma região de grande destaque para a agricultura. A soja é um capítulo à parte dentro da economia do Centro-Oeste. De forma vertiginosa, devastou contínua e crescentemente o cerrado, utilizando a correção agrícola para o solo de baixa fertilidade, e provocou um início, ainda de uma certa maneira provocada, diversos impactos ambientais, como o assoreamento de diversos rios e manchas de desertificação. Porém, algo alçou a agropecuária brasileira um papel de destaque no cenário mundial, por sua alta produtividade e modernização, o que, de certa forma, acabou proporcionando um desenvolvimento econômico muito grande, não só para a região centro-oeste, mas também para o Brasil. No campo industrial, o progresso de ampliação do setor viveram o reboque do desenvolvimento agropecuário, uma vez que sua sombra desenvolveu-se um pequeno sistema de cadeia produtiva denominado o agronegócio, onde desponta um leque de empresas que fortalecem o interesse para a agricultura, como adubos, fertilizantes, rações, máquinas e equipamentos, ao lado de outras que nutrem a produção advinda do campo, como a industrialização e alimentos de óleo vegetal e abatedouros e frigoríficos. Então, essa área da região centro-oeste, ela tem esse destaque muito forte com relação ao sistema agropecuário. Digamos assim, é o motor agropecuário do Brasil, a região centro-oeste, por apresentar essa forte produtividade, tanto para o consumo interno, tanto como a agricultura de plantation, que é uma monocultura voltada para a exportação. Então, meus queridos, vocês vão responder em casa a página 347 e 348, 349. Né? Quer dizer, da 347 até 356 vocês vão responder aí em casa, ok? Então, que vocês tenham uma excelente semana. Um abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima.